Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. E especialmente nesse vídeo, família, que a gente tá voltando às origens, né? Um vídeo relembrando aí as nossas origens. A gente nunca deixou de falar dos assuntos paranormais aqui nesse canal. Porém, a gente tem deixado um pouco de lado pelo que vem acontecendo aí. A agenda global de vento e popa, a política de pernas pro ar. As notícias que vem acontecendo aí e são assuntos que precisam ser debatidos, como eu mostrei agora recentemente do Neymar, né, que é aquilo ali, o feminismo que está sendo criado aí e a nossa Constituição sendo moldada para dar privilégio a um grupo, a um certo tipo de pessoa e assim oprimir a grande maioria e tornar quase impossível a convivência entre ambos, criando privilégio para uma classe. E aí eu deixei bem claro lá a nossa posição, quem não viu o vídeo ainda veja, que eu digo que é importante falar sobre esses assuntos, porque caso você um dia venha sofrer uma acusação dessa, aí você vai ver o peso da lei, aí você vai ver como é ruim uma classe de gente ser mais privilegiada do que outras, tá certo? Então assiste o vídeo para você entender isso. Enfim, os assuntos paranormais, né, de fenômenos paranormais envolvendo o sobrenatural, têm ficado de lado por conta disso. Mas não quer dizer que a gente deixou totalmente de falar. E esse vídeo a gente vai trazer isso aqui. Uma coisa que eu tenho pesquisado muito e percebido nessas pesquisas é que quanto mais a gente vai a fundo nos assuntos, mais a gente descobre que nada sabe. Coisas que a gente pensava ser certeza, era certo, você vê que não é bem assim, que existem muitas coisas, principalmente quando envolve também religião, Bíblia e tudo mais, você vê que tem coisas que foram tiradas da nossa vista. Alguém faz questão que a gente não saiba do que realmente acontece. Então quanto mais você pesquisa e você começa a enxergar as pontinhas dos icebergs, mais você vê que precisa ir mais a fundo e precisa descobrir mais coisa. E muito mais coisa você sabe que está faltando ali. E na contramão disso, família, quanto mais ignorante a pessoa é, quanto menos conhecimento ela tem, mais ela defende o que ela acredita. Ela tem certeza e briga com qualquer um, porque o ponto de vista dela, ela quer impor isso às outras pessoas e não abre nem pauta para discussão, já que ela sabe que não tem muito conhecimento mesmo, então é ganhar no grito. Então quando o assunto é paranormalidade, coisas sobrenaturais, isso aumenta ainda mais. Muitas pessoas, né, explicam esses fenômenos como não, são demônios, outras dizem que são maus espíritos e outras acreditam até que são seres tridimensionais e há quem diga que são seres de outro planeta fazendo esses fenômenos. Bom, eu não entro nesse mérito, eu gosto de analisar cada caso e a gente criar uma teoria ali em cima do caso, né, tentar entender o caso em si. Agora, aquelas pessoas que realmente negam o fenômeno, eu só posso entender isso como covardia, família, porque nas mais diversas civilizações que você pesquisar, qualquer uma que você procurar, irmão, você vai ver alguma reza, você vai ver algum amuleto, você vai ver alguma lenda, sempre alguma forma deles tentarem ali afastar esses espíritos. Sempre tem, ou chamam de espíritos, chamam de entidades, chamam até de deuses, mas tem sempre em algum lugar alguma lenda sobre essas criaturas. Então você, para acreditar que não existe ou que as pessoas estão inventando, teria que ser uma conspiração que transcendesse até a própria condição humana, né? Você combinasse até com os mais antigos povos para manter essa mentira até hoje. Então é absurdo, isso é um total absurdo. Cada vez mais a gente consegue capturar isso, inclusive em vídeo. Já existem aparelhos, eu tenho aqui aparelhos que medem inclusive isso, campo magnético, temperatura e tudo mais. E você vê que esses fenômenos são reais. Eu já me deparei mais de uma vez com isso e já vi que é real. E hoje eu trouxe alguns desses fenômenos aqui pra gente entender melhor, família. Às vezes você pode estar passando por uma maré de azar e você não sabe o que acontece, por que com você é mais difícil. Tem um emprego ali, seu amigo vai com a menos classificação do que você, ele arruma você não. Você vai comprar uma coisa, quando você chega acabou, justamente na sua vez. Então várias civilizações atribuíam isso à má sorte, a maus espíritos, a demônios, a entidades e vários tipos de coisa. E hoje a gente vai ver alguns desses fenômenos reais. Quem sabe pode estar acontecendo aí na sua casa. Talvez você também já testemunhe alguns desses fenômenos e simplesmente por essa sociedade hoje que tem se tornado cada vez materialista, e a gente também sabe que isso é uma das metas da agenda global, deixar as pessoas cada vez materialistas, então eles ridicularizam tudo que é voltado ao paranormal, ao espiritual, mas nem por isso as coisas deixam de acontecer. E é isso que eu vou mostrar pra você, e se realmente, família, estiver acontecendo com algum de vocês aí, não tenha medo de falar, não tenha medo de filmar, não tenha medo de realmente debater sobre o assunto, porque essas coisas existem e não é de hoje. É isso que eu quero deixar bem claro. Então vamos ver aqui juntos alguns fenômenos paranormais flagrados em câmera e tidos como reais. E como não há mais tempo a perder, pega agora mesmo a banana machucada com leite de moça e vamos iniciar o nosso quadro. A hora da meia-noite. No sul da Inglaterra, uma mansão foi construída em 1567.
Embora a estrutura em si já tenha passado por várias reformas, a sua originalidade ainda mantém-se conservada. Muitas pessoas que já tiveram contato com este lugar afirmam que ele é mal assombrado. São tantas histórias da paranormalidade que acontece ali, que os especialistas afirmam que se trata não só de um fantasma, mas várias entidades assombrando esse lugar. O mais popular, o que mais foi visto mais de uma vez e por várias pessoas, inclusive pelo atual dono do lugar, inclusive ele chegou a ver, é a chamada Dama Cinzenta. O proprietário atual disse que é tão comum você ver essa assombração que ele mesmo já conseguiu fotografá-la, porque ele viu ela inúmeras vezes. Acontece frequentemente no lugar. Veja a imagem. Os funcionários dessa mansão têm muito medo de andar por ela, porque até um vídeo foi gravado. Em um dia, cumprindo suas funções, conseguiram capturar um dos fenômenos. Observe bem esse quadro dessas crianças, família. Observe que tem duas meninas aqui e provavelmente um menino. Agora observe agora atentamente a sombra que você vai ver. Você viu, irmão? Essa realmente é de arrepiar. Você viu que a sombra é de uma menina. E é como se fosse um vestido de época. E igualmente está nesse quadro. Então são coisas que realmente é difícil. Claro que tudo pode ser forjado, pode ser o proprietário que está fazendo isso agora. Pode, mas se você puxar a história desse lugar, você vai ver que teria que ser também uma conspiração combinada com todos. Porque não é de hoje. Não é de hoje. O prédio é de 1500. Então, desde aquela época que já vem sendo relatado esses fenômenos neste lugar. Agora, se os vídeos são falsos ou não, talvez se o cara se pegou isso, se aproveitou para trazer um certo turismo para lá, uma atenção maior para o lugar, pode acontecer, a gente não está descartando. Mas, e se foi feito, foi realmente muito bem feito, porque o fenômeno aparece ali e realmente é de arrepiar e faz muito sentido com a história do prédio. Porque um lugar desse a gente sabe que passou por muitas mãos, muitas pessoas que já começaram sua vida e já terminaram, passaram por esse lugar. E geralmente lugares assim costumam ficar com um pouco da história dessas pessoas. E existe a crença de pessoas que estudam esses fenômenos que quando acontece algo muito ruim em certos lugares, abre-se uma fenda entre a nossa dimensão e a dimensão dos espíritos ou entidades demoníacas, ou da forma que você queira chamar. Esse submundo que a gente acredita em existir. Inclusive, eles também teorizam que os fantasmas só aparecem. Você nunca vê as pernas do fantasma, é muito difícil. Ele só aparece do joelho para cima. Isso é porque existe uma diferença da nossa dimensão para deles de uns 30 centímetros. Um mundo sobre o outro mundo que não tivesse bem colocado, tivesse com aquela diferença. E por isso aparecem os fantasmas sempre faltando as pernas. Não é porque eles não tenham as pernas, é porque tem essa diferença. E a gente tá vendo uma imagem que tá ali, mas ao mesmo tempo não tá. E é por isso que você também não consegue tocar. É uma fissura na dimensão e por isso você consegue enxergar. E quando a fissura é muito grande, quando acontece algo realmente maligno, uma vida é interrompida ali, essas entidades que estão lá, que não deveriam passar para cá, começam a passar e causar esse tipo de fenômeno. É como se o nosso próprio mundo não aceitasse. É por isso que você vê energia falhar, é por isso que você sente às vezes cheiro de coisa podre, você vê a temperatura mudar, porque eles não deveriam estar aqui de fato. E para provar isso também, eu vou mostrar mais um caso aqui, onde também houve um assalto em uma loja de conveniência no México e infelizmente depois da perda do rapaz, um rapaz jovem que perdeu a vida nesse assalto, os fenômenos começaram a acontecer na loja e várias pessoas começaram a testemunhar isso, inclusive clientes. Observa una cámara de refrigeración donde
parte de la tarde se han estado abriendo y cerrando solitas las puertas. Hay momentos que se calma, pero de repente empiezan otra vez a abrirse y cerrarse. Me voy a mover para allá para ver de cerca, a ver si qué pasa. Nos vamos acercando a la cámara. Jorgito es uno de mis compañeros de aquí de trabajo. ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué se cayó? Vean. Ahí ya empezaron a abrirse. Vean, observen. Híjole. Vamos a tratar de no acercarnos, Jorgito, porque... Vean cómo se están abriendo las puertas. Vamos a ver de aquel lado. Ahí se ve cómo se están abriendo y cerrando. Toda la tarde he estado pasando esto, e inclusive ya hay gente que se dio cuenta, clientes. Y híjole, la verdad sí es un poco temeroso. Ya le hablé a mi supervisor para que, vean, ya le hablé a mi supervisor para que viniera a ver esto que está pasando. No me cree, pero digo, quedó de venir, hasta ahorita no ha venido. Y no nos hemos atrevido a ir a la parte de atrás en la cámara porque pues da un poco de temor, ¿no? Porque pues esto es algo sobrenatural. Sangue de Cristo tem poder, né, irmão? É por isso que eu falo que sempre é bom a gente orar, sempre é bom a gente estar rezando pra gente se revestir realmente da armadura de Deus. E esses fenômenos aí são tão reais quanto eu e você. Eu não digo propriamente esses que a gente viu aqui. Como eu digo, sempre há a possibilidade de existir manipulação. Mas eu tenho certeza, eu já testemunhei e eu sei que pessoas que inclusive que estão assistindo esse vídeo agora estão tendo esse tipo de fenômeno, estão testemunhando isso nas próprias casas ou já passaram por alguma situação parecida. Isso eu não tenho a mínima dúvida, já fiz investigações sobre o caso e em breve estarei fazendo de novo. Inclusive você que passou por isso, deixa aí nos comentários, irmão, deixa a sua experiência para que a gente troque ideias aqui e consiga aprimorar ainda mais as nossas teorias sobre esse assunto, que é um assunto muito complexo e muito difícil. Além de existir muita manipulação e enganação nesse meio, ainda existe o fato de o tema não ser levado a sério, ele sempre ser ridicularizado. Embora cada dia tenha mais e mais fenômenos para a gente analisar. Inclusive, foi matéria até da mídia há poucos anos atrás, colégios que as pessoas começaram a sofrer esse tipo de fenômeno dentro da sala de aula. Foi chamada imprensa, foi chamada polícia, fecharam um colégio, começaram a fazer reza. Teve outra casa que chegou até a ser demolida. Tudo isso a gente já falou no nosso primeiro canal. E eu vou estar sempre trazendo esses casos pra cá. Pelo menos eu quero fazer isso todo sábado, né? Reviver a nossa hora da meia-noite, como sempre foi antigamente, para que a gente possa analisar e entender esses fenômenos juntos, tá certo, família? Esse talvez seja o maior mistério da humanidade, né, família? Quando a gente fecha os olhos, o que é que acontece? A gente realmente fica adormecido ali, esperando o dia do julgamento, ou se transforma em espírito e vai para algum lugar? Essa é uma boa pergunta e que muitos tentam responder há séculos. Deixa aí a sua opinião sobre o vídeo, se você gostou, não deixe de compartilhar. É importante fazer as pessoas deixarem de ser materialistas, é importante elas pensarem um pouco sobre isso, porque uns primeiros, outros depois, mas esse é o destino de todos nós, né, família? Ninguém vai durar para sempre. Então é isso, fiquem todos com Deus, que o nosso Yahushua acompanhe e proteja o lar de vocês e cada um de vocês sempre. Tamo junto, a gente volta aqui amanhã, se assim o Criador permitir. Fiquem todos com Deus, um abraço e tamo junto, tá, família? Amanhã a gente volta no horário normal, tá certo? E a partir de agora, todo sábado de meia-noite, postaremos a hora da meia-noite. E não deixe de dizer o que é que você achou disso. Gostou? Não precisava? Fala aí, tá certo, irmão? Fiquem todos com Deus, um abraço e agora sim, fui!